O vídeo que eu estou deixando aqui nos cards está ensinando como fazer filtro para Instagram. O vídeo de 54 minutos é uma aula completa e é muito boa. Mas teve algumas partes faltantes que o pessoal ficou em dúvidas que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Então ele é meio que um vídeo complementar e ao mesmo tempo que vai trazer uma ideia interessante, que é o seguinte. Vocês vão aprender a vetorizar uma logo. Para você vetorizar uma logo, você precisa de algum programa vetorial. Eu estou utilizando aqui o Illustrator, mas, por exemplo, você pode utilizar o Inkscape ou o CorelDRAW, que eles vão chegar no mesmo resultado, só que, obviamente, vai ser bem diferente. Eu vou estar utilizando aqui o Illustrator, porque é onde eu tenho familiaridade e é onde eu consegui ensinar vocês de forma bem eficaz. Eu estou aqui com o Illustrator aberto, que é onde a gente vai trazer os arquivos, e você tem duas possibilidades. A primeira é você não ter a logo do seu cliente criado através de um vetor, ou seja, ele vai te mandar um arquivo JPEG, que muitas vezes ele fez uma gráfica e já não tem um arquivo, é uma confusão danada. Então, você vai precisar vetorizar a sua logo para conseguir, por exemplo, fazer o filtro. E para diversas outras coisas também, né? Quando a gente faz uma logo profissional para o cliente, a gente tem um arquivo vetorizado e também tem um arquivo ali em JPEG, PNG, todos os formatos possíveis para a pessoa utilizar ela da forma como ela precisar, beleza? No caso, a gente vai começar aqui na interface do Illustrator clicando em Create New. Você clica aqui, ele vai perguntar algumas informações, porque o principal dele, né, o básico dele, começa em points. Esse negócio de points é um saco, porque é um sistema americano que não serve para porra nenhuma aqui no Brasil. A gente vai começar aqui, ó, trabalhando com milímetros, que no caso fica mais fácil da gente trabalhar. Milímetros ou pixels? Vamos de pixels, que no caso pixels fica mais fácil. Então pode colocar aqui 1000 por 1000, que a gente começa de 1000 pixels por 1000. Por que eu não estou conseguindo mexer aqui? É o que eu quero saber. Ah, agora vai. 1000 por 1000 aqui, que a gente vai ter um arquivo quadrado lá. O restante das informações aqui fica um pouco diferente nesse momento, porque no caso a gente só vai estar vetorizando a logo, ok? Mas no Color Mode, coloca RGB, porque a gente vai estar trabalhando para a web. Então, coloca aqui em Create. Ele vai abrir para a gente um arquivo aqui. Agora a gente precisa trazer aqui para dentro a nossa imagem, porque existem diversas formas de vocês trazerem imagem. Eu vou estar explicando alguns detalhes básicos aqui do layout, tá bom? Porque, por exemplo, aqui você tem as ferramentas, aqui em cima é onde você vai fazer os controles dessas ferramentas, e aqui do lado é onde você vai trabalhar com os arquivos e tudo mais. Eu estou utilizando este artboard específico, que ele tem essas características, tá? Se você não tiver esse artboard aqui, você vem em Windows, Workspaces, Essentials. Tá bom? No caso, esse Essentials aqui eu mudei algumas coisas, mas ele é o básico que a gente vai trabalhar. Então, eu estou trabalhando aqui com esse artboard Essentials. Porque às vezes você vai ver o vídeo, aí você chega no seu Illustrator, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui, você vai ficar completamente perdido. Então, vai no Essentials, que não tem erro. E aí, no caso, eu coloquei algumas outras informações aqui, mas é coisa pontual. Beleza? E aqui do lado é onde a gente vai ter os artboards e as layers, tá bom? Que são duas coisas importantes que a gente vai precisar trabalhar aqui. Então, no nosso primeiro passo, a gente vai trazer a nossa imagem para cá. Você, com a sua imagem na pasta onde você quer trabalhar, você pega ela e arrasta ela para dentro do Illustrator. Na hora que você arrasta essa imagem para dentro do Illustrator, que seria a imagem da logo do seu cliente, e aqui eu estou colocando na possibilidade do cliente não ter a logo vetorizada. Então aqui o cliente só vai ter uma imagem da logo dele. Então não estou falando de criação de logo, nada disso. É só vetorização literalmente. Isso acontece muito. Às vezes o cliente faz a logo até em programas como o Canvas. Aí a pessoa faz ali rapidamente só para ter um logo e aí ela te manda a imagem. Como é que você faz? Entendeu? É isso que eu vou explicar nessa aula. Trouxe a imagem aqui. Ela vai abrir para a gente a nossa primeira layer. Layer, no caso, gente, seria camada, tá? Camada é porque nesses programas gráficos a gente trabalha com camadas, ok? Certo. Trouxe a nossa imagem aqui. Ele vai vir para a nossa primeira camada, que é essa camada aqui em azul. Daqui a pouco a gente vai estar criando uma outra camada, porque a gente vai jogar essa informação para baixo, caso a gente queira fazer um segundo tipo. Lembra que tem dois modelos? Eu vou ensinar o primeiro modelo agora, daqui a pouco a gente vai para o segundo. Mas esse primeiro modelo, se você tiver uma imagem em alta qualidade, existe uma forma de você vetorizar essa logo até rápido, desde que a logo seja simples. Então, com o Alt apertado, eu vou scrollar aqui para poder jogar para trás e aumentar o meu zoom. Eu vou clicar aqui na ponta, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar aqui para ele poder fazer um aumento. Esse W aqui seria a largura e o H seria a altura. Você vê que ele está diferente? Você aperta Shift e o Shift ele prende as características. Está vendo que lá embaixo está igual 33682, 33682?
porque aí você consegue aumentar ele de forma proporcional. Ok? E agora a gente vai fazer uma coisa que é a vetorização automática. Essa vetorização automática tem muitos problemas. Só que eu vou ensinar ela também porque é uma forma de facilitar a sua vida. No caso, se o cliente tiver uma logo mais simples, tudo que você precisa fazer é vir em clicar em Image Trace. Se o Image Trace não estiver aparecendo aqui, eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer isso também, ok? Mas você clica em Image Trace e ele vai ler a sua imagem, ele vai entender as características dela e você vai clicar em Expand. E por que eu aumentei a logo? Porque quanto maior for a área de trabalho, melhor vai ser o uso dessa ferramenta. Porque se você tiver com a sua imagem com uma área muito pequena, ela vai dar erros lá e ela não vai conseguir fazer a leitura, consequentemente não vai fazer uma vetorização muito legal. Vamos aproximar aqui com o Alt apertado e ele fez aqui pra gente uma vetorização dessa logo já automática. E tudo que a gente precisa fazer agora é clicar com o botão esquerdo em cima, você vai clicar em Ungroup. E agora a gente vai remover todas essas partes em volta da logo aqui, porque essencialmente a nossa logo já está vetorizada, entendeu? Eu vou diminuir aqui, apertou o Shift, tá vendo? E agora eu posso, por exemplo, duplicar ela, Alt pressionado, tá vendo? Na hora que você aperta no Alt, ele já seleciona primeiro, tá bom? Você passa o mouse em volta aqui, você pressiona com o botão direito e arrasta, assim como a gente faz a seleção no Windows mesmo. Alt pressionado, apareceu as duas setinhas, a preta e a branca, arrastou para baixo. Agora eu vou mudar a cor dele só para a gente trabalhar ali dentro deste artboard aqui. Esse artboard aqui corresponde a esse primeiro artboard aqui, ok? Beleza, tá aqui a nossa logo vetorizada na primeira parte. Ela não está 100% completa, porque se a gente der um zoom, a gente percebe, por exemplo, aqui, ó, que ele deu um erro e a gente vai corrigir isso. Só que antes, deixa eu só mostrar para vocês o que aconteceria se caso o Expand não tivesse funcionado, porque às vezes ele pode não aparecer aqui, dependendo da sua versão do Illustrator. Você iria clicar em cima do seu objeto, você vem em Object e descendo aqui embaixo, você tem aqui o Image Trace. Aí você coloca aqui em Make. Tem o Make e Expand, mas primeiro clica em Make, porque aí ele já cria para você aquela mesma coisa que eu mostrei agora há pouco. E aí você vai clicar no Expand. Beleza? Clicou aqui, botão direito, Ungroup, desagrupou. Beleza, muito bem, muito obrigado. Deixa eu mudar a cor dele aqui. E vou diminuir ele com o nosso Shift pressionado. A logo está aqui vetorizada. Eu vou só dar uma corrigida nessa logo. E como é que a gente faz? Aqui, ó, a gente tem duas ferramentas principais. Tem a seta preta. A seta preta ela faz a seleção seca, por assim dizer. E a seta branca ela faz a seleção por pontos. Então, quando eu cliquei aqui, vocês observaram que apareceram esses pontos? Esses pontos, eles correspondem às curvas, que é o que a gente vai estar falando daqui a pouco na aula. Quando você clica aqui, essas curvas, elas aparecem para a gente. E o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero tirar uma dessas curvas para poder equalizar e melhorar a qualidade aqui do nosso arredondamento para ele ficar certinho. Porque esses erros, eles podem acontecer quando a gente utiliza essa ferramenta, tá? Essa ferramenta de vetorização automática, beleza? Nem tudo que é automático é tão óbvio assim. Então, o que eu faço? Com a ferramenta, com a seta branca pressionada, e só um detalhe que tem outras setas aqui, mas vamos nos focar nessa aqui primeiro, tá bom? Essa seta branca aqui, ó, da direita. Eu vou arrastar aqui num ponto específico, ele vai me dar aqui essas curvas, tá vendo? E o que eu vou fazer é clicar nessa ferramenta de Anchor, onde ele vai remover um ponto. Então, ele removeu um ponto aqui pra gente, e deixou o nosso objeto com uma curvinha aqui. E tudo que eu preciso fazer é dar uma corrigida bem de leve para ele poder ficar igual e reto aqui, por exemplo. Mas eu estou dando um exemplo específico dessa logo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma logo mais elaborada, tá? Criando totalmente do zero o nosso vetor. Então, basicamente, a minha logo aqui já está vetorizada, eu já poderia utilizar ela e exportar como SVG. Eu vou exportar como SVG no final dessa aula, porque aí a gente vai exportar com cores para poder colocar lá no Blender e seguindo a ideia da nossa aula lá do filtro, beleza? Porque faltou essa parte lá na última aula, tá bom? Agora, na segunda parte da nossa aula, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu trouxe uma outra logo, já até aumentei ela, e ela é um pouquinho mais complexa. O que isso significa? Ela vai dar umas dificuldadezinhas a mais. Então, dependendo do estilo do logo, e eu vou até fazer o exemplo aqui para vocês, se eu tiver com essa logo selecionada e clicar em Image Trace, o que acontece? Clico aqui e ele simplesmente deforma completamente a logo. Mas existe um motivo.
Aquele primeiro modelo lá, e é uma coisa que vocês precisam prestar atenção, a gente utilizou o modelo tradicional do logo, que seria Low Fidelity Photos, ou seja, ele pega as resoluções mínimas da foto para poder criar o vetor automático. Se você utiliza, por exemplo, o True Color, ele vai utilizar 3 cores como base. Se você utiliza o 6 Color, ele utiliza 6 cores. Se você utiliza o 16 Colors, né, ele vai utilizar 16 cores. É bem básico esses 3 aqui. Mas é bom a gente se focar só nesses 5 primeiros aqui, porque, por exemplo, se a gente utiliza o Low Fidelity Photo, ele pega as características mais básicas e ele funciona bem para logos desse tipo aqui, ó. Que são logos simples, que não tem muitos detalhes, não tem letras. Letras é uma coisa um pouco chata para vetorizar aqui no logo automática. É sempre talvez mais interessante você descobrir o nome da fonte se o seu cliente souber. Se o seu cliente não souber, aí já complica um pouco mais a história. Mas beleza. A gente está aqui com a nossa logo. E aí, se a gente clica aqui, a gente pode vir em High Fidelity Photo, que pode funcionar ou não. A gente vai fazer um teste, ele faz aqui esse progresso. Fez o progresso, vamos clicar em Expand. E ele de fato criou para a gente o vetor. E ele cria um vetor, vocês podem observar, que ele pega as principais características e de fato fecha. Mas não fica tão bom. E por que não fica tão bom? Porque aqui, ó, ele criou primeiro que 1 trilhão de camadas. Tá? Para você saber quantas camadas tem, é muito simples. Você vem, seleciona seu objeto aqui, tudo. E tudo que tiver em azul é porque tem camada. Então, se ele abriu aqui e está tudo agrupado, é porque tudo isso aqui é camada. Tá? Eu não consigo nem contar aqui agora sem me perder. Porque ele criou muitas camadas. Então, existe uma forma um pouco mais simples de você fazer isso aqui, que é o seguinte. Vou dar Ctrl Z para ele voltar para as características anteriores. Porque para a gente, o Expand não funcionou. Tá bom? O que a gente vai fazer então? A gente vai clicar aqui embaixo e vai criar uma nova layer. Você cria uma nova layer. E no caso, essa layer é vermelha. O que eu faço? Eu jogo essa layer para baixo. Venho no meu objeto selecionado. Clico aqui para achar ele, tá vendo? E vou arrastar ele para essa segunda layer. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando ele para baixo para prender. Vocês viram até que ele ficou vermelho? É porque ele está seguindo a cor aqui da nossa layer. Beleza? Vamos agora fechar ele, a gente trancou ele aqui, tá vendo? Clicamos com um cadeadinho, é porque a gente fechou essa logo. Agora eu não consigo mais mexer nele. Então, eu vou clicar agora no azul, na layer 1, para poder trabalhar em cima sem que haja interferência do objeto enquanto eu estiver movimentando. Porque às vezes você vai mexer, aí na hora de selecionar, você seleciona tudo, aí você arrasta uma coisa, você acaba arrastando tudo, é uma confusão. Então, fazendo assim, você já está no caminho certo. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar agora a ferramenta caneta para criar um vetor por cima dessas letras aqui. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, sim. Porém, é a forma como a gente tem para poder conseguir fazer vetor em que a logo não seja bem adaptável ali para o Expand. Eu vou apertar o Alt e vou me aproximar aqui, tá bom? Essa aqui é aquela segunda possibilidade que eu te falei. Uma é a possibilidade de você ter a logo simples e outra é a possibilidade de você ter a logo mais complexa. Então a gente vai clicar aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta de Pen Tool, tá bom? É nessa primeira aqui, né? Nessa outra que tem o rabinho, não. É nessa primeira aqui na Pen Tool, letra P. Você clica nela e você vai observar alguns detalhes. O primeiro detalhe é, essa Pen Tool, ela está seguindo as configurações de cor envolvidas nessa ferramenta aqui. Então, se a gente clicar aqui, é melhor a gente clicar em Null, tá bom? Em None, desculpa. E aqui a gente clica em preto. Ah, só um detalhe que eu esqueci antes da gente continuar. Vamos tirar o cadeadinho aqui e clicar na nossa ferramenta de seleção. Vamos clicar na nossa logo e vamos diminuir a opacidade dela para ela não dar interferência com o de cima, para não confundir a nossa cabeça. Clica em opacidade e diminui aqui, ó. Diminuiu bastante, tá vendo? Que ela não vai dar interferência mais. Colocou no cadeadinho aqui, beleza? Vamos para a nossa ferramenta Pen Tool. A Pen Tool, para quem já trabalha com Photoshop, é um pouco mais fácil de entender, porque tem o mesmo funcionamento. Se você clicar e arrastar, ela cria uma curva. Se você clicar e manter, ela cria um ponto. Ok? Clicou e deixou, ponto. Clicou e arrastou e manteve curva. É assim que a gente faz para poder preencher o nosso objeto.
Vou dar um delete aqui, porque esse objeto não vai funcionar para a gente agora. E vamos começar aqui do primeiro ponto, que é onde a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui, e aqui ó, que tem uma reta, tudo que a gente precisa fazer é apertar aqui e criar um ponto. Vamos aqui, agora, onde tem uma curva, o que é interessante a gente fazer? A gente clicar, vamos levar aqui, vamos clicar de novo e criar uma curva. Tá vendo? Eu peguei um ponto antes da ascensão da curva e criei aqui uma curva, onde a gente criou um ponto novo, fechando aqui essa curva. Beleza? Agora a gente continua no objeto todo, fazendo esse movimento de contorno. Aqui eu estou selecionando, eu só estou clicando com o botão esquerdo do mouse, tá, gente? Para não haver dúvidas. Aqui é a mesma coisa. Passou um pouco. Para não ter que voltar e toda hora ficar mexendo, o que eu faço? Eu venho aqui, criei essa curva, mantenho, volto aqui e fecho. Na hora que eu fechar, ele vai finalizar para a gente, o objeto já está livre de novo. Só que aqui, ó, vocês observam que ele deixou uma coisa meio inacabada, que não está dando o acabamento total aqui, totalmente, do nosso objeto. Então, com o Ctrl, vocês vão clicar em cima do ponto. O ponto é esse aqui. Clicou em cima do ponto, ele volta para a gente para as configurações de curva. Que agora a gente vai ajustar essa curva para ela se encaixar no formato do nosso objeto. Então, eu vou clicar aqui com o Ctrl pressionado e vou mexer nessa curva para descer ela. Só cuidado, porque vocês estão vendo que está mexendo de baixo, porque no caso essa curva ela tá literal. Ela está uma curva literal e ela está funcionando como uma âncora aqui. Tá? Vou só dar Ctrl Z aqui, que é para a gente corrigir isso. Vamos primeiro diminuir essa curva aqui e diminuir ela um pouco aqui, para ela poder se encaixar. E nesse caso, quando a gente vem com a nossa ferramenta branca, lembra da seta branca, que é onde a gente trabalha com curvas e pontos? Aí eu vou selecionar esse ponto aqui e o que eu consigo fazer é transformar ele em ponto ou transformar ele em curva. No caso do ponto, é porque o ponto dá essa possibilidade de você girar em 90 graus sem que haja uma interferência. Eu vou só dar um exemplo aqui para não restar dúvidas. Se eu selecionar esse ponto e clicar aqui, ele vai criar uma curva em cima de um ponto. O que acontece é isso. Então, ele pegou aquelas características de ponto e transformou elas em curva. Porque a curva é o que vai dar a suavidade e o ponto é o que vai dar a dureza. Todo ângulo de 90 graus ou qualquer ângulo que seja reto, lembra lá da aula de matemática, dos triângulos e não sei das quantas? Pois é, todo ângulo reto a gente tem um ponto. Todo ângulo aberto, a gente tem uma curva. Se eu criei uma curva aqui e voltar para o ponto, olha o que vai acontecer. Ele volta para as características normais, mas nem sempre isso funciona tão bem, ok? Mas beleza, a gente vai fazer isso aqui por quê? Porque a nossa curva aqui, ela está torta. A gente percebe claramente, na hora que a gente se aproxima, que ela vem aqui, faz isso, depois ela cria uma barriga e depois ela continua com a curva. Isso não fica legal porque fica um vetor meio torto. Já que o objeto anterior criou uma curva torta, não faz sentido para a gente, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui de novo. Agora, a gente tem as nossas características de curva, porque ela pega todas as características em volta dessa curva, que é diferente do ponto. E no caso aqui, ó, a gente vai ajustar para poder fazer com que esse objeto fique o mais arredondado e suave possível, ok? Vamos agora juntar aqui, eu vou mexer aqui. Agora aqui, ó, a nossa curva ainda está com problemas. Vamos descer ela mais um pouco aqui, para que ela dê um acabamento melhor, ok? E agora é você movimentar para que o seu objeto tenha a curva mais sutil possível. Cliquei com o botão direito. Não está totalmente ainda, porque aqui ó, a gente tem uma curva ponto. O que é uma curva ponto? É porque você tem um ponto do lado esquerdo e uma curva do lado direito. Então ele tem meio que as características de um e meio que as características do outro. O que é bom fazer aqui? Você transformar em curva. Você clica aqui, transforma em curva, você melhora. Mas aqui ó, ainda está um pouco duro, está um pouco torto. Você vem e corrige. E você vai corrigindo até conseguir um resultado satisfatório. Robson, como é que eu sei que o resultado está satisfatório? Simples. Você vai selecionar aqui agora com o botão direito. Você seleciona. Ele vai pegar para você essa curva que você criou aqui, né? Esse vetor que você acabou de criar. E aí você vai inverter a seleção. Por quê?
Uma coisa importante que a gente precisa entender a respeito de curva e ponto. Desculpa, de vetor aqui. É porque o vetor ele pode ter o preenchimento é essa primeira camada e a borda é essa camada aqui. É uma coisa muito importante porque você sempre vai se deparar com isso. Então por isso que é importante eu falar aqui. E aí, quando você inverte aqui, quando você clica nessa seta, você fecha o acabamento do seu vetor e você deixa ele sem borda. Então ele aqui ele está sem borda, certo? Eu vou diminuir a opacidade aqui, tá? Só para a gente ver o que tem atrás. Que agora a gente viu que ele está com um acabamento legal. E daria para a gente dar uma continuidade aqui. Vamos tirar esse objeto de cima. Porque agora a gente vai criar essa curva de dentro. Que a gente vai seguindo a mesma diretriz aqui com essa ferramenta da Pen Tool. Vou me aproximar aqui com o Alt. E vou fazer ela aqui rapidamente. O que a gente pode observar? Eu criei essa outra curva e vocês viram que na hora que eu fiz o acabamento ele ficou fechado? É porque isso aqui não está invertido. E porque quando eu cliquei na ferramenta de Pen Tool, né, na ferramenta de caneta, eu não selecionei a mudança. Mas seria muito simples. Com a gente selecionando o nosso objeto aqui, a gente poderia clicar e visualizar aqui ó, o nosso trabalho em curvas. Seria um pouco mais fácil do que a gente fazer com ele fechado, tá? Mas eu fiz aqui rápido só para vocês entenderem. Beleza, a gente criou aqui, deixa eu inverter de novo, eu vou colocá-lo na cor branca. Por quê? Qual que é a lógica que a gente vai trabalhar agora? Isso aqui a gente criou por cima desse outro. Vou voltar com esse outro para o lugar dele. E é por isso que a gente coloca a camada de baixo aqui, para não dar nenhum conflito na hora de selecionar e tudo mais. Com o tempo vocês vão pegando isso aqui, tá bom? É porque eu preciso passar por cima de alguns conceitos antes da gente chegar num resultado final mais satisfatório. Então, o que aconteceu? Agora eu tenho duas camadas. Eu tenho essa camada aqui, que seria a camada do contorno de fora da letra, e eu tenho essa camada aqui, que seria o contorno de dentro da letra. E agora a gente vai fazer uma coisa muito interessante, que é o chamado Pathfinder. O Pathfinder ele tem algumas características que ele faz com que, tendo dois objetos, você consiga criar um só. Porque o nosso interesse aqui lembra, ter o menor número possível de camadas. Então, o que a gente precisa fazer para criar aqui agora um vazamento? Porque a letra D, dando o exemplo da letra D, e outras letras, como por exemplo a P, vai também ter essa característica, a letra A, quando ela tem um fechamento, mesma característica aqui, por exemplo, ó, todas as vezes que você tiver um vazamento dentro da letra, você vai precisar fazer isso, tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar, ok? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o nosso objeto, a gente vai clicar em Windows, se estiver em português, janela, e vamos descer até aqui embaixo para achar o Pathfinder, tá bom? A gente clica aqui para achar o Pathfinder. O meu, eu já trouxe o Pathfinder aqui, mas ele vem assim, e aí eu pego e arrasto ele aqui, ó, para ele poder ficar aqui do lado, joia? Selecionamos os nossos objetos aqui, a gente vai vir em Pathfinder, e vamos ter algumas possibilidades aqui, vocês podem testar essas possibilidades aqui, mas os principais que a gente utiliza muito são o Pathfinder de divisão, que ele literalmente divide todas as camadas, mas, entretanto, ele cria uma camada por cima da outra e às vezes ele duplica, então você tem alguns erros ali que eu não recomendo nessa situação aqui específica, a gente deve utilizar ele ainda. Só que, a gente selecionando aqui, a gente pode clicar nesse Pathfinder aqui, que seria o Exclude, e ele já cria para a gente automaticamente um vazamento. Então, onde antes eu tinha duas camadas, agora eu só tenho uma camada, e literalmente a nossa letra D foi criada. Beleza? E agora é fazer isso para todas as nossas outras camadas aqui, até a gente conseguir finalizar o nosso vetor, passando inclusive por cima desse. Eu vou voltar nesse daqui a pouco, e aí a gente vai fazer esses outros aqui, e daqui a pouco a gente volta nele. Beleza? Pessoal, um adendo aqui que eu tenho certeza que vocês vão ficar em dúvidas com relação ao Pathfinder. Eu vou mostrar os 4 principais Pathfinders que a gente vai utilizar, sem que isso crie uma confusão na cabeça de vocês. Ó, a gente vai primeiro utilizar aqui o Pathfinder Unite, que é o seguinte, você tem dois objetos separados, tá? Todos esses aqui são objetos separados, esses três são iguais. Então, Ctrl Z aqui. Ele vai fazer o quê? Você com os dois objetos selecionados, você clica nele, ele vai somar os dois objetos e vai transformar tudo em um só. Então ele vai fazer meio que uma fusão. Lembra do Dragon Ball Z? Uniu o Goku com o Vegeta, eles se fundiam. Isso que é a fusão, é basicamente a fusão, ok? Esse outro que é muito importante aqui, ó, que é o Pathfinder do Trim. Ele vai cortar o objeto. Ele vai pegar o objeto que estiver na camada de cima e vai derrubar o objeto que estiver na camada de baixo. Com os dois objetos selecionados, a gente vem em Trim,
E o que ele fez? Ele criou dois objetos. Só dá um ungroup aqui, clico com o botão direito do mouse, ungroup, tá bom? Agora eu tenho um objeto A e o objeto B. Observe as características de um e do outro para você entender. Esse aqui estava por cima, a gente veio com o trim e eles se separaram. Ele literalmente excluiu tudo que tinha aqui embaixo relacionado ao objeto que estava embaixo, na camada de baixo, e ficou somente o de cima com todo o poder. Então ele basicamente roubou essa parte desse objeto que estava embaixo. Aqui a gente tem o Pathfinder, que seria o Divide, tá bom? Clicando nele, o que a gente faz? Clica de novo, botão direito do mouse em Group, porque o Pathfinder agrupa, tá bom? As imagens. A gente agora tem 3 objetos, basicamente. Então aqui você teve o objeto que estava antes por cima, o objeto que está na intersecção entre esses dois e o objeto que estava embaixo. Então o que antes eram 2 se transforma em 3 com o trim, ok? Desculpa, com o, é porque os nomes eu esqueço. Divide. E aqui a gente tem esse que a gente acaba de fazer, que é o Exclude. Clicamos nele, ele inverte para a gente, cria um objeto só e tira o que estava no meio. E ele só funciona quando há esse vazamento, por exemplo, em letras como o D, ok? Em outras circunstâncias ele não funciona tão bem. Então por isso vocês vão testando principalmente esses 4 aí para saber qual vai funcionar melhor na hora lá que vocês estiverem fazendo, beleza? Agora a gente vai voltar aqui, por quê? Porque eu vetorizei a logo toda em off, que é o que é mais fácil do que ficar mostrando tudo. E aí, aqui a gente tem uma palavra que ela está literalmente em letras. Se a gente fosse utilizar as informações lá de Image Trace, ou se a gente fosse vetorizar tudo na unha, a gente iria demorar mais. Se o cliente não souber qual que é a fonte que ele utilizou na hora de fazer a logo, o ideal é a gente tentar encontrar uma fonte parecida. E nesse caso, a gente vai ter que criar de fato o texto aqui literalmente, que é uma forma mais fácil da gente poder criar aquelas partes na logo em que há palavras escritas de fato. É muito mais fácil do que você utilizar a ferramenta aqui de caneta. Então, a gente vai clicar aqui ó, nessa ferramenta, que é a ferramenta de texto. Quando você clica na ferramenta de texto, ela funciona como em qualquer outra plataforma, qualquer outra ferramenta de texto que vocês utilizem aí. Então, o que a gente faz? A gente vai clicar em qualquer ponto aqui, para a gente criar um texto. Ele cria para a gente esse texto aqui, mas isso aqui a gente vai apagar, tá bom? Aqui a gente agora vai escrever a palavra multimarcas. Multimarcas. Eu já estou aqui com a minha fonte selecionada, mas para você selecionar a fonte, você seleciona aqui a sua imagem, aí você vai clicar aqui ó, em Character, tá vendo? Ele sempre aparece aqui em cima quando você clica no texto. E aqui em Character você vai basicamente formatar esse texto. Aqui você tem as opções de fonte, aqui você tem as opções de peso e aqui o tamanho dela, ok? A gente vai posicionar aqui a imagem e dessa forma é só a gente arrastar ela aqui para cima. E aí a gente aumenta essa imagem aqui, lembrando de manter o Shift pressionado para ela poder pegar o mesmo tamanho. Se a imagem encaixou com o mesmo tamanho, tudo bem. Se não, aqui a gente pode fazer algumas configurações para ela poder se encaixar e se enquadrar no tamanho que a gente precisa. Você seleciona seu texto e aí você vai clicar aqui ó, na ferramenta de texto. E aí nesse caso a ferramenta não apareça para vocês, porque provavelmente o layout de vocês não vai ter isso, porque isso aqui foram informações que eu peguei, é só vocês virem aqui em cima, ó, em Character, tá vendo? Tudo o que aparece aqui para mim, isso aqui são atalhos na verdade, mas essas informações como Character, Paragraph, tudo isso sempre aparece aqui em cima. Então na hora lá de fazer as suas configurações, prestem atenção nesses detalhes aqui. Inclusive, caso vocês tenham dúvidas, ou vocês podem deixar aqui embaixo, que aí eu posso estar respondendo mais adiante, ou vocês podem também entrar no YouTube e pesquisar dúvidas pontuais, como fazer tal coisa no Illustrator, como fazer tal coisa de tal forma em tal ferramenta, no Corel, no Inkscape, beleza? E pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no canal, você clica ali no sininho das notificações, porque essa é uma métrica para eu saber se esse vídeo faz sentido para você ou não, beleza? E claramente compartilha com seus amigos aí. Eu também vou deixar o link aqui do meu grupo no Telegram, onde eu passo algumas informações bem legais de tempos em tempos lá, beleza? E aí a gente vai basicamente formatar o texto. Tem várias formas de fazer isso. Da mesma forma que a gente coloca a nossa fonte e aqui a gente coloca o nosso tamanho. Mas aqui a gente consegue fazer outras coisas, outras ferramentas, mas eu não vou me aprofundar nelas porque elas são mais ferramentas de diagramação. Mas uma que é muito importante é essa aqui, ó, porque muitas vezes a gente vai precisar esticar o nosso texto
né, no tamanho ali da distância entre os caracteres. Então você vai fazer aqui nessa parte, tá bom? Basicamente você vai mexer mais nisso mesmo. Deixar aqui em 0, que é onde estava. Eu vou ter que selecionar de novo. Pô, voltou. Muito bom. Então, beleza. Agora a gente conseguiu aqui, a gente vetorizou a nossa logo. Agora a gente tem mais uma outra etapa, que é transformar esse texto aqui em curvas. Porque quando a gente faz isso, quando a gente traz o texto, na hora que a gente vai exportar ou fazer qualquer coisa, se você, por exemplo, for imprimir esse texto e ele for dessa forma que ele está aqui, você não vai conseguir manter as características dele, porque às vezes a impressora não vai ter a fonte, não sei quem não vai ter a fonte. Então, o que vocês fazem? Clica aqui, você vai vir em Type, Create Outlines, beleza? Criou aqui os outlines, bacana. Daqui a pouco a gente vai criar uma outra ferramenta, vai descobrir uma outra ferramenta de criação de outlines, que ela é bem legal também. Beleza, conseguimos. Agora, para finalizar, tem um círculo que ele está aqui, ó. Eu vou soltar aqui para poder aumentar o tamanho da opacidade. Aumentar o tamanho da opacidade foi ótimo. Aumentar a opacidade. E vamos fechar de novo. O que acontece? A gente já descobriu como que faz as curvas, já descobriu como é que usa o Image Trace, mas tem uma outra coisa que é muito importante, que é a questão dos elementos de retângulo, elipse, polígono e Star Tool. Nesse caso, não vou me aprofundar nesses outros aqui, porque não cabe agora, mas tanto o retângulo quanto o elipse vão funcionar da mesma forma. Então, como aqui a gente tem um círculo, a gente vai precisar criar uma elipse, ok? Você clica aqui para você selecionar sua elipse. Para você pegar qualquer ferramenta que esteja aqui dentro, é só manter o botão esquerdo do mouse pressionado em cima e selecionar aqui, ok? Você vai tentar encontrar o meio do círculo aqui, mas eu acho um pouco difícil de você encontrar ele com tantas informações, porque essa grade relativa, né, que é essa grade que ela fica aparecendo quando você move o mouse aqui, ela não vai permitir a gente saber exatamente o centro do nosso círculo aqui, mas depois isso a gente ajusta, ok? Você clica aqui com o botão esquerdo, você clica em Alt, e aí você vai arrastando ele para poder aumentar e criar um círculo aqui pra gente. Na hora que você clicar no Shift, ele vai prender o tamanho, e o tamanho vai ficar fixo aqui pra gente, tá? Na proporção correta. Exceto se essa elipse for uma elipse achatada ou alongada, enfim. Ok? E aí, nesse caso, a gente criou aqui uma elipse, mais ou menos do tamanho que a gente precisava. Agora, a gente vai inverter isso aqui. A gente inverteu ela para a gente conseguir ver o meio. E o que eu faço? Eu clico aqui, ó, nessa ferramenta que vai me ajudar a aumentar e diminuir o tamanho, o Resize, e aí eu mantenho o Shift pressionado e depois eu só venho aqui e adequo. Tá vendo? Porque nesse caso, a gente vai criar um círculo em volta da nossa logo, que é a forma como ele vai ficar lá no Spark, enfim, na hora de fazer o filtro, ok? Pessoal, voltando aqui, é porque eu precisei acender a luz, estava ficando muito escuro o vídeo. Mas beleza. Agora, a gente já criou o nosso círculo externo aqui, beleza? Encaixamos, joia. Agora a gente vai vir aqui, com o Alt pressionado, a gente vai arrastar para criar um novo círculo. E aí, no caso, a gente vai criar um círculo menor, porque a logo tem 2 círculos, ok? Isso aqui é uma característica dessa logo, tá? Eu não sei como é que vai ser a logo que vocês vão fazer, mas a ideia é essa. A gente duplica aqui e cria o círculo menor. Podemos diminuir um pouquinho mais aqui para ele poder encaixar. Como é que a gente vai ter certeza que isso aqui está encaixado e principalmente com relação a isso aqui? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa parte. Mas por hora a gente tem uma informação importante. Eu estou querendo deixar o meio desse ciclo aqui cinza. Eu vou inverter isso aqui. Eu vou clicar aqui no cinza claro. E nesse outro aqui eu vou clicar no branco. E eu vou aumentar a espessura dessa borda aqui. Porque essa borda, tá vendo? Lembra do preto? Essa borda ela tá preta com 1. Eu vou aumentar essa borda para... Não, pelo tamanho da logo aqui, eu acho que 20 vai dar. É porque essa logo está bem grande. Daqui a pouco a gente vai resolver isso. Mas uma forma da gente manter o tamanho da nossa borda sempre uniforme, indiferente ao tamanho, eu vou só dar um exemplo para vocês. Daqui a pouco a gente vai diminuir a logo e o que vai acontecer? Na hora que a gente diminuir a logo, aquilo que era 20 passa a ficar muito grande. Porque a logo está grande e a borda está em 20. Aí eu diminuo, a borda se mantém com 20. O que a gente faz para corrigir isso? E até na hora de exportar também, para estar tudo sempre certo, tudo como vetor, tá? A gente vem aqui, você vai clicar em Object, Path, Outline Stroke. O que o Outline Stroke faz? Ele cria uma linha que é como se fosse aquilo que a gente fez lá no Pathfinder, lembra?
Que aí o Pathfinder, você vai ter sempre objetos 100% fechados e nenhum deles tem curva. Porque os objetos que você cria através da ferramenta de elipse ou Rectangle Tool, ou qualquer uma dessas outras, elas criam objetos que são relativos. Então é aquilo que acontece. Na hora que a gente diminuísse a logo, ela ficaria com a borda muito grossa com relação àquilo que a gente fez inicialmente, ok? Mas espera aí, Robson, isso aqui tá na frente da nossa logo. Como é que a gente resolve isso? Muito simples. A gente tem alguns parâmetros de organização aqui dentro do Illustrator. A gente clica com o botão esquerdo do mouse em cima do nosso objeto. A gente vai em Arrange, Send to Back. O que significa isso? Arrange é enviar, mandar para trás. Send to Back, no caso, ele joga para trás. E aí, nesse caso, a gente tem esse outro objeto aqui, que é, no caso, o branco. A gente vai clicar nele também, Arrange, Send to Back. Que, no caso, foi tudo lá para trás. Ok? Agora, a gente vai trabalhar com cores. E é assim que a gente finalmente conseguiu concluir a nossa primeira parte. Beleza? Então, agora a gente vai trabalhar com cores e é isso aí. Aqui a gente pode perceber que tem um degradê. Eu não vou entrar em degradê aqui. Se eu perceber que esse vídeo faz sentido, comenta aqui embaixo. Se vocês querem que eu fale sobre degradê, sobre a questão de aplicação de degradê, a gente vai trabalhar só com cores chapadas aqui, ok? Nesse caso, a gente tem essa cor aqui, que é um preto para essas informações e essa aqui, e esse aqui é esse laranja com preto. Então, eu vou escolher trabalhar essas cores aqui no preto, certo? Assim como essas outras aqui, e essas outras letras aqui também, que já estão agrupadas. Para eu pegar essas informações de cor aqui de uma forma mais fácil, é só eu vir nessa ferramenta aqui, que seria o Airdrop Tool, que seria a ferramenta de conta-gotas. Clico nele com as minhas ferramentas selecionadas com este daqui, certo? E aí eu vou lá em cima onde eu quero pegar aquela característica de cor. Robson, mas essa característica de cor aqui não é um preto fechado, porque provavelmente isso tem a ver com a maneira como a cor aqui está se comportando, porque tem baixa qualidade. Então, você tem algumas outras opções. Uma delas é mudar essa cor manualmente, que é você vindo aqui. Você clica 2 vezes em cima dessa informação aqui. Aí você vai colocar aqui no preto, por exemplo, que é o nosso caso. Tá bom? Aí, nesse caso, se você tiver o CMYK, você coloca ele aqui. Dá um OK, certo. Uma outra forma é, quando você abre um documento direto no Illustrator, ele já dá para você a opção de ter aqui uma paleta de cores, e você tem como colocar outras paletas de cores, mas eu não vou entrar nesse papo agora. Para não deixar a cabeça de vocês doidos, porque senão daqui a pouco vocês ficam doidos e começam a me xingar muito aí no Twitter. Se inscreve aí no canal, tá? E aí, aqui ó, você tem diversas cores que você só tem acesso quando você clica aqui em cima. Da mesma forma, você tem também para borda. Lembra? Preenchimento, borda. Tá? Você vai usar muito isso. Nesse caso aqui, a gente escolhe a cor preta. Para a palavra praia, a gente vai selecionar aqui de novo. A gente vai vir com o nosso conta-gotas e vamos pegar aqui, ó, essa parte aqui do laranja, onde ele está mais livre, que a gente consegue fechar aqui. Beleza? Da mesma forma, a gente vai voltar aqui na nossa informação. Vamos aumentar para 100, para não ter erro. E aí, o que a gente pode observar? A gente pode observar que ele tem um vazamento na parte de trás e ele tem um cinza bem clarinho nesse outro aqui. Só que eu não vou manter esse vazamento, porque quando eu chegar lá para poder colocar o meu objeto lá no Spark e tudo mais, na hora de aplicar material, aí fica um vazamento no meio de um não vazamento, fica complicado. Então esse vazamento a gente não vai respeitar de forma deliberada. Só que a borda aqui ela é cinza, então o que a gente vai fazer? A gente com a borda aqui selecionada, antes a gente vai desagrupar esses objetos, porque eles estão agrupados, e aqui eu tenho, tá, 2 camadas distintas, separadas. A gente primeiro de tudo, e antes de mais nada, a gente vai primeiro fazer um Pathfinder aqui, um trim, tá? Para eles ficarem 100% separados, ok? Só que eles não separaram porque eu não desagrupei. Beleza, voltando, só explicando o que eu fiz. Eu dei um trim naquele objeto que estava com 2 camadas, e agora as camadas estão totalmente separadas. Certo? Eu não precisaria nem manter essa camada aqui. Mas tudo bem. E aí, a gente clicando aqui, vamos pegar essa informação de cor aqui. Beleza? Que aí ele fechou aqui pra gente, tá? Eu quero manter esse branco aqui. Eu poderia não manter, mas eu não mantendo ele fica assim. E aqui, ó, ele tá torto. A gente vai organizar isso agora. Para fechar, a gente pega e vamos agrupar todas essas informações aqui. Com o Shift pressionado, você vai clicando por cima de todos eles até você
conseguir pegar todos eles. Pegou todos eles? Certo. Você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai clicar em grupo, porque agora a gente está agrupando as nossas informações. Dessa forma, a gente tem essa camada, você tem essa camada e essa camada, além deste grupo aqui, ó. Tá vendo? A gente agrupou, agora ele está como um grupo. Se você for abrir aqui, você vai perceber que eles estão todos agrupados aqui. Ó, tá vendo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar todos os nossos objetos, todos organizados, a gente vem aqui e vocês vão agora clicar nessa informação, que seria a informação de alinhamento. Ela está tanto aqui em cima quanto aqui, ó. Nesse caso, a gente precisa primeiro vir aqui e Align to Selection, ou seja, alinhar pela seleção, aquilo que a gente selecionou. Se a gente estiver dentro de um artboard, que no caso seria isso aqui, ó, daqui a pouco a gente vai entrar nele, a gente colocaria Align to Artboard, que no caso ele vai ficar totalmente centralizado ao artboard, certo? Beleza, selecionamos aqui, clicou aqui, ele vai selecionar com relação ao meio, clicou aqui, ele vai selecionar com relação ao meio na horizontal. Então agora a gente tem certeza que está tudo 100% alinhado aqui com relação ao que a gente precisava, beleza? E a nossa logo está finalmente vetorizada. Ó, muito bom, hein? Agora a gente clica em Ctrl S para salvar nisso. E a gente vai agora diminuir a nossa logo para ela caber dentro do nosso artboard. E como que a gente faz isso, Robson? Da forma como eu mostrei. Você, mantendo o Shift pressionado, você diminui a sua logo e joga ela para cá. Se você quiser diminuir ela direto pelo centro, mantendo a proporção, é Alt, Shift. Aí aqui você diminui ela com relação à proporção. Ok? A gente vai clicar com o botão direito do mouse, a gente vai agrupar essa logo e agora a gente vai alinhar com relação ao artboard, que no caso ele mandou diretamente aqui, mas às vezes ele não manda direto. Esses programas são impressionantes. E agora sim, a gente finalmente vetorizou a nossa segunda logo. Então aqui a gente tem a primeira e aqui a gente tem a segunda, que são duas logos distintas, cada uma com seu nível de complexidade. Ok? Mas uma informação importante, que agora a gente vai exportar isso aqui como um SVG para poder colocar lá no Blender. Lembra? Coloca no Blender e depois joga lá para o Spark. Ótimo. Agora a gente vai com tudo isso aqui selecionado. A gente vai clicar em File, Export, Export As. Está aqui como PNG, você vai colocar como SVG. Clique em Use Artboard. Ele vai perguntar a pasta, no caso a pasta já está aqui selecionada. A gente vai clicar em Export e ele vai perguntar para a gente algumas configurações. Podem tirar print dessa parte se vocês quiserem. Estou achando que eu vou, inclusive, vou até tirar print aqui. Eu vou deixar disponível aqui embaixo para facilitar a vida de vocês. Na hora de colocar, tem que colocar exatamente essas informações aqui. Se vocês colocarem desse jeito que está aqui, vocês vão conseguir, na hora de mandar lá para o Blender, manter as cores também. Que aí fica mais fácil do que ter que ficar selecionando cor depois. Ok? E ele já cria um material para cada uma dessas cores. Nesse caso, ele vai criar aqui 4 materiais, vocês vão perceber lá. Ok? Clique em OK. Ele vai já salvar o nosso SVG. Pessoal, eu tenho quase certeza que algumas dúvidas devem ter surgido na cabeça de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comenta aqui embaixo. E se você souber responder também, aproveita e já responde e ajuda o seu coleguinha, tá? Se vocês tiverem dúvidas, não esquece, tá? Porque eu tenho certeza que algumas dúvidas surgiram, pode ter ficado algumas coisas meio nebulosas que eu posso ter deixado passar. Então, não esqueçam de mandar aqui embaixo a opinião de vocês, além de, claro, se inscrever nessa porcaria desse canal. Tô brincando, nessa porcaria não. Nessa maravilha deste canal. E compartilhar o vídeo com seus amigos, se vocês tiverem gostado. Beleza? É isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!